Senhoras e senhores, bem-vindos ao Centro Serra Convention Center. Aqueles que nos visitam, bem-vindos à cidade de Lages. Bem-vindos ao jantar palestra com o senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. A comissão organizadora deste evento informa que teremos mais 15 minutos de serviço dos garçons. Depois, por respeito à palestra do senhor governador, vamos interromper este serviço. Muito obrigado pela compreensão. Atendendo prontamente a este convite da ACIL e do senhor presidente Roberto Amaral, o senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, é hoje o nosso ilustre palestrante. Segunda-feira, 12 de novembro de 2007, é uma data histórica para Lages e região, com o maior evento do gênero e o primeiro jantar palestra no Centro Serra Convention Center. Obrigado aos empresários César Pelim e Valdir Luiz Della Justina por nos possibilitarem sediar nosso evento nesta fantástica infraestrutura. Para ACIL sempre poder contar com a presença deste seleto público de empresários, autoridades políticas, civis, militares, eclesiásticas, acadêmicos, sociedade e imprensa, nos enche de orgulho pela representatividade de nossa cidade e região. Como vice-presidente de marketing e eventos da ACIL, integrante da comissão organizadora deste evento, também composta pelos empresários integrantes da diretoria da ACIL, Cristina César, primeira secretária, Rejane Frandoloso, vice-presidente mulher empresária, Franceli Petroli, conselho institucional, Riciane Goulart, conselho institucional, Melissa Amaral, convidada especial, Edésio Forbice, primeiro tesoureiro, Mohamed Abouad, vice-presidente de empreendedorismo, César Pelim, conselho institucional, Gustavo Tais, suplente fiscal. Gostaríamos desde já de darmos as boas-vindas a todos, agradecendo imensamente pelo apoio e presenças. Este encontro valoriza e enriquece a troca de ideias e de conhecimentos e oportuniza uma aproximação ainda maior com o poder público. A realização deste evento foi possível graças à grande parceria firmada entre entidades representativas, setoriais e a ACIL. A ACIL, nesta ação, realiza um de seus principais papéis, que é o de incentivar, através do associativismo, a concepção e execução de ações e encontros importantes para fortalecermos cada vez mais o desenvolvimento de Lages e de nossa região. A comissão organizadora deste evento, objetivando tornar este nosso encontro um grande momento com o nosso palestrante e nossos convidados, e atendendo que todos os nossos convidados são personalidades expoentes dos mais diversos setores, transformará o tempo protocolar que seria dedicado à citação de autoridades no maior tempo de integração e troca de ideias. Obrigado pela colaboração. Este evento tem o apoio exclusivo da Eucatex. Criar produtos e serviços diferenciados e eficientes, satisfazer plenamente seus clientes, zelar pelo meio ambiente. São desafios como esses que mantêm aceso o espírito inovador da Eucatex desde a sua fundação em 1951. Com uma ampla linha de produtos, a Eucatex atua nos segmentos da construção civil, indústria moveleira e agroindústria. Hoje, por meio de um moderno complexo industrial, a empresa reúne mais de 2.000 colaboradores, oferece mais de 3.000 produtos e serviços e exporta para 40 países. Sempre atenta às inovações, a Eucatex também faz questão de se preocupar com o meio ambiente, praticando o desenvolvimento sustentável. Graças à excelência desse trabalho, a empresa conquistou em 1996 o selo Verde, certificado concedido apenas às empresas que fabricam produtos ambientalmente ecológicos. Ao longo desses mais de meio século de existência, a Eucatex tem investido não só em processos para agregar valor à produção, como também na expansão para novos mercados, onde temos, através da ACIL,
a satisfação de aguardar a confirmação da implantação de uma unidade do Grupo Eucatex aqui na cidade de Lages. A ACIL e toda a sua diretoria agradece o seu empenho e dedicação por esta possibilidade a toda a diretoria da Eucatex. A comissão organizadora agradece também, em nome de toda a diretoria da ACIL, ao grande apoio do senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Regional Lages, Oswaldo Uncini, ao senhor chefe de gabinete SDR Lages, Cristóvão Cardoso, e toda a equipe. A senhora presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Lages, Maria Elizabeth Medeiros Neves, diretoria, e senhor secretário executivo Jonathan Roberto da Silva. Aos diretores da Ambev Lages, a senhora presidente da Alveres, vereadora Marisa Costa Walter, e toda a sua diretoria. Um agradecimento todo especial nosso à vereadora Rita Campos. Também o nosso agradecimento ao senhor agente articulador Sebrae Lages, Paulo César Sabatini Rocha, e sua equipe. Aos diretores do Colégio Cruz e Souza. Ao senhor diretor do Senac Lages, Aldo Espessato, e diretoria. Ao senhor presidente da Unimed Lages, Edson Paris, e diretoria. Um agradecimento especial, porque a Unimed Lages disponibilizou para este evento sua unidade do SOS Unimed, tornando o nosso evento ainda mais seguro com o SOS Unimed. Agradecimento também ao senhor gerente do Banco do Brasil, Agência Lages, Pedro Antônio Robini, e diretoria. Ao senhor gerente da Caixa Econômica Federal, Agência de Lages, José Batalha, e diretoria. Ao magnífico reitor da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, Gilberto Sá, e as profissionais Juliana Paz de Lima e Suzana Duarte, protocolo e cerimonial Uniplac. Ao senhor presidente do Sind Madeira, Israel Marcon, diretoria, e secretário executivo Giovanni Arruda. A AMP, senhor presidente Ademiro Koneski, diretoria. A senhora coordenadora da Câmara da Mulher Empresária ACIL, Edi Andrade, e diretoria. Ao senhor coordenador da Câmara do Jovem Empresário ACIL, Diogo Castro, e diretoria. Ao senhor coordenador do Núcleo de Eventos ACIL, Miller, e diretoria. Senhora coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Adriana Anacleto. Senhor coordenador do Núcleo em Prol da Construção do Autódromo de Lages, Adilson da Silva. A senhora gerente da Unicred Lages, Verônica Rossi Zamban, e sua diretoria. Aos senhores Gil Souza e Giliane Arving Souza, diretores CP Comunicação Visual. Senhor presidente da OAB Lages, Ângelo Roberto Spiller, e diretoria. Senhor diretor Fosco do Brasil Lages, Joaquim Gueret, e diretoria. Ao senhor presidente da Sociedade Lagiana de Educação, Giovanni Bruening, e diretoria. Ao presidente do Sindicato Rural de Lages, Suenon Rosa Lisboa, primeiro tesoureiro Luciano Lopes, e diretoria. Ao senhor presidente do Sinduscom Lages, Jordan Raidrich, diretoria, e secretária executiva Beatriz Pereira. A comissão organizadora agradece também aos colaboradores da ACIL pelo total e restrito apoio a este evento. Marcelo Chilistin, secretário executivo. Simone Peri, financeiro. Maristela Gaio, consultora. Renata Floriani, secretária. Camila Cereja, junta comercial. Juliano Lemos, junta comercial. Kleber Matias, comercial. Dora Assinc, serviços internos. Estes agradecimentos que nós fazemos nesta noite se tornam necessários pelo reconhecimento de nossa comissão para com toda esta equipe que organizou este, que é um dos maiores eventos e o primeiro evento do Centro-Serra. Sendo assim, queremos agradecer também as equipes contratadas para a infraestrutura deste evento. Marcelo Rodolfo e equipe Data Mídia. Aristeu Antunes Wolff e equipe responsáveis pelo nosso buffet da empresa WW Eventos. Paulo Márcio Cislag, Só Som, Som e Iluminação. Miller, Imagem TV. Home 3R Filmagem, Gustavo Tais, Garden Center. Senhor Antônio e toda a sua equipe da Atual Decorações. Neide Catarina Turra, Empresa Catarinense de Segurança ECS. Sempre Verde, senhora Isolda. Muito obrigado em nome de toda a comissão organizadora pelo seu empenho e dedicação.
Obrigado também pela presença e o apoio de toda a nossa imprensa. Senhoras e senhores, nós convidamos para vir até o microfone o senhor presidente da ACIL, Roberto Amaral, para dar as boas-vindas e deixar a sua mensagem. Eu queria saudar o senhor governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, nosso palestrante do dia de hoje e homenageado, ao prefeito Renato Nunes de Oliveira e, em seus nomes, saudar todas as autoridades presentes. Queria também cumprimentar os associados, a diretoria e das entidades que participaram desta noite memorável. Está aqui, senhor governador, o capital social da Serra Catarinense. Esta é a maior plateia já reunida em um jantar para homenagear e ouvir uma autoridade da nossa querida Lages. Pessoas de toda a região vieram dizer presente a seu governador, ávidos por suas palavras. Essas pessoas atenderam ao chamamento da ACIL e se reuniram, cada qual pagando a sua parte, cada qual dando um pouco de si. As entidades nominadas pelo protocolo cerraram fileiras, independente do partido político, de ideologias, ajudaram na organização, em conjunto com a diretoria da ACIL, possibilitaram que a região serrana tenha esta inédita e magnífica festa. A mostra viva do que pode uma comunidade reunida que materializa sonhos, tornando-os realidade. Eu queria aproveitar o momento, porque a partir desse momento, a nossa Associação Comercial e Industrial de Lages passa a se chamar Associação Empresarial de Lages. E para isso, nós vamos fazer essa comunicação a toda a comunidade, enfim, vamos adotar esse novo nome, mantendo a sigla ACIL. Senhor governador, uma demonstração do seu carinho por Lages foi nessa última quinta-feira, que, atendendo ao nosso chamamento, o senhor conosco, na sede da Eucatex em São Paulo, acompanhado pelo senador Colombo, prefeito Renato e seus secretários, presidente do BRDE, da SCGAS, Ivan Ranzolin, do deputado Eliseu Matos, do secretário Kuhlmann, presidente da Fátima, enfim, entre o secretário de Desenvolvimento Regional, o Oswaldo Uncini, enfim, todas as pessoas que queriam e teriam alguma coisa para oferecer e para mostrar, para nós trazermos para esta nossa cidade, para a nossa região, a Eucatex, que é uma grande esperança para nós. O aumento, a duplicação da Klabin, da sua produção. Enfim, nós estamos recebendo e tendo como arauto o senhor governador essas benesses que serão muito importantes para nós e para a nossa nova Lages. Em São Paulo, falamos com a família Maluf e seus principais executivos, mostrando o seu interesse para aqui se instalar, gerando as riquezas, o emprego fundamental e, principalmente, o elo da nossa cadeia produtiva de base florestal, usando a nossa matéria-prima e fornecendo MDF e MDP para a indústria moveleira que aqui vier se instalar. Antes da sua palestra, senhor governador, alguns pedidos, algumas prioridades que a nossa associação elencou que seja considerada pelo governo de Vossa Excelência. O Autódromo Internacional de Lages, o Polo de Biotecnologia, a operacionalização do Aeroporto Regional de Correia Pinto, o Hospital Regional da Serra, o monitoramento de segurança, enfim, são os principais pedidos nossos nesse momento. Temos outros pedidos, senhor governador, que iremos oportunamente elencar, mas precisamos ainda que Lages e região continuem a ser vistas pelo seu governo como exemplo de como a descentralização, palavra de ordem da sua administração, pode homogeneizar o desenvolvimento, acabando com esse bolsão de Brasil dentro do nosso Estado. Esta plateia
constituída pelos mais representativos cidadãos da região serrana, lhe recebe de braços abertos e lhe diz, por meu intermédio, muito obrigado, senhor governador, pela sua presença e pela sua palestra. Muito obrigado. O senhor presidente da CIL vai permanecer aqui no palco para receber o nosso palestrante logo após a leitura do seu currículo. O tema da palestra do senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, não é único. Ele vai abranger desde o desenvolvimento regional até praxis da descentralização de forma bastante ampla e diversificada. Objetivando o maior tempo de integração com todos os nossos participantes, o senhor governador nos pediu que abreviássemos ao máximo o seu admirável currículo. Sendo assim, passamos à leitura deste mini currículo conforme a solicitação do nosso palestrante. Filho de Moacir Guatemi da Silveira e Delcides Clímaco da Silveira, Luiz Henrique nasceu em Blumenau, Santa Catarina, em 25 de fevereiro de 1940, mudando para Florianópolis ainda muito novo. Casado com a brusquense Ivete Marli Apel da Silveira, tem 2 filhos, Cláudio e Márcia da Silveira. É formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de intensa participação na política estudantil, tornou-se professor de História Geral do Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis. Em 66, transferiu-se para Joinville, onde montou sua banca de advocacia e ministrou aulas de português e História Geral no Colégio Bom Jesus e de Direito Público e Privado na atual Univille. Sua vida pública teve início em 1971, quando se elegeu presidente do Diretório Municipal do MDB de Joinville. Depois disso, sua trajetória política foi uma sucessão de vitórias. Elegeu-se para 11 mandatos eletivos consecutivos, sempre pelo MDB-PMDB, sendo eleito deputado estadual por uma vez, 5 vezes eleito deputado federal, 3 vezes prefeito de Joinville, eleito e reeleito governador do nosso estado de Santa Catarina. Exerceu a presidência do Diretório Nacional do PMDB no período de 93 a 96 e assumiu o Ministério de Estado da Ciência e Tecnologia entre 87 e 88. Obras publicadas: Curso Básico de Direito do Trabalho na UDESC, O Gesto e a Palavra, O Exercício da Legalidade, Sempre aos Domingos, editora Horizonte, Brasília. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de anunciar o nosso ilustre palestrante. Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença, por essa demonstração coletiva de carinho. Eu pretendo falar-lhes com o apoio de imagens de data show, o que possibilita uma compreensão mais fácil a todos do que eu venho lhes apresentar. Quando eu proponho como caminho das mudanças a descentralização, eu não me refiro apenas ao nosso Estado, eu me refiro ao nosso país, eu me refiro
a qualquer empresa, a qualquer instituição, que sem a descentralização dificilmente chegará a lugar algum. É intrínseco na nossa condição humana uma resistência às mudanças. Nós sempre resistimos. O primeiro gesto a qualquer proposta de mudança é o de não aceitação, é o de resistência. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos históricos para demonstrar como isso faz parte do gênero humano. Auguste Lumière inventou o cinema e ele próprio duvidou que o cinema tivesse qualquer sucesso comercial. E afirmou isso em 1895. Lord Kelvin, quem não conhece a fórmula Kelvin para a medida de temperatura, as três fórmulas, a fórmula Celsius, que nós adotamos, para medir o período centígrado entre a fusão e a evaporação da água, a fórmula Fahrenheit, que é usada pelos países de língua inglesa, e a fórmula Kelvin, que é usada no meio científico para medir a evolução da temperatura, que os cientistas acham mais exata que as outras duas. Pois bem, o Lord Kelvin, grande gênio da física, repudiava o raio-x quando ele foi apresentado. E uma coisa fantástica é que alguém da envergadura do H.G. Wells tenha rejeitado o submarino. Como é também incrível que Jean Boileau, o grande cientista francês, tenha rejeitado o fonógrafo quando ele foi inventado. Da mesma forma, isso é mais incrível ainda. Essa opinião que está aí na tela, do Marechal Ferdinand Foch, nome da principal avenida de Paris, e uma das glórias da estratégia militar francesa, essa frase não foi proferida ao léu numa entrevista. Essa frase é parte de um relatório que ele apresentou sobre o avião, quando ele surgiu, ao Estado-Maior da França. A coisa fantástica aconteceu com Harold Warner, o fundador da Warner Brothers. E seus irmãos, seus dois irmãos, refutaram imediatamente quando surgiu a notícia de que dois físicos alemães haviam adicionado à fita cinematográfica uma fita fina de celulose reproduzindo o som da fala dos artistas. E vejam o que ele disse: quem vai se interessar em ouvir atores falar, defendendo a perpetuação do cinema mudo? Esse mesmo Harold Warner, 7 anos depois, comprou os direitos autorais e o Warner Bros. Foi a primeira a lançar o filme falado na história do cinema. Ora, fantástico é esse editorial do New York Times. Quem trabalha na imprensa, eu espero que a Isabel esteja aí, sabe que o editorial do jornal reflete a opinião da direção do jornal, a opinião dos executivos do jornal, a opinião da alta cúpula do jornal. E no que se refere ao New York Times, a opinião de um conselho editorial integrado por pessoas de alto conhecimento e alto gabarito. Pois vejam como o New York Times, em 1939, refutou totalmente a televisão. A IBM quase quebrou por refutar o computador. A IBM só recuperou-se tempos depois, quando partiu para o PC, para o computador pessoal.
Mas antes disso, a IBM ficou aferrada a essa opinião de que o computador não teria futuro. Digital. Os nomes da informática hoje são Google, Sun Microsystems, e outros tantos novos valores surgidos nos últimos 10 anos, junto com os mais antigos, a Apple e Microsoft e outras. Onde está a Digital? Exatamente. A Digital era o monstro da informática. E não entraram na onda do microprocessador, por causa dessa tese do Ken Olson. Por outro lado, tem pessoas que entendem que só a mudança pode acelerar a sociedade humana. Um deles é o Charles Kettering, que inventou a injeção eletrônica, uma revolução dentro da revolução do automóvel promovida por John Ford. E ele diz claramente que o mundo detesta a mudança, mas só ela é que pode produzir uma mudança real na sociedade. George Bernard Shaw já era contestado décadas atrás por defender as mudanças. Heráclito atribuía à mudança o que há de mais permanente na humanidade. E Mahatma Gandhi queria que a mudança fosse constantemente o que a gente desejasse vislumbrar no mundo. O famoso Jack Welch, que salvou a General Electric, grande executivo norte-americano, tem uma frase fantástica. Quando o ritmo da mudança lá fora está à frente do ritmo da empresa, a empresa está no fim. E o que aconteceu com o serviço público no Brasil, a sua deterioração, foi exatamente porque, a partir de 1970, surgiram as ferramentas modernas da tecnologia e o serviço público continuou processando na base do carimbório e do papelório. Ou seja, o serviço público ficou virado de costas para as novas ferramentas da tecnologia. Esse Klaus Miller é um sujeito fantástico. Ele mora numa pequena aldeia da Dinamarca e é consultor das grandes empresas internacionais. E ele preconiza que se mude antes que se estabeleça necessário mudar. Essa mulher fantástica, Luísa Helena Trajano, que com a mãe fez de uma pequena loja no interior de São Paulo o grande estabelecimento, a grande empresa de venda de varejo, a Magazine Luiza, atribui à descentralização o sucesso dos seus empreendimentos. Em 1835, um jovem advogado francês que contestava o poder imperial do rei da França, ao ponto de Luís XVI dizer «L'État c'est moi», o Estado sou eu, viajou aos Estados Unidos para verificar como era administrada a nova colônia. E a partir de observações dos Estados Unidos, dos países da América Espanhola e do Brasil, ele escreveu um livro, A Democracia na América. E nesse livro, em 1835, ele fez uma previsão fantástica, que os Estados Unidos seriam a potência e o Brasil e os países sul-americanos seriam países subdesenvolvidos. O primeiro porque descentralizou a gestão e os outros porque estabeleceram governos centralizados, autoritários e concentradores.
Quando partiu de São Francisco do Sul, recentemente, para a sua última viagem ao Polo Sul, Amir Klink proferiu essa frase que eu anotei e inseri nessa palestra. Significa isso que você deve ousar, buscar, perguntar por que não? Por que não Lages ser um grande centro de biotecnologia? Por que não a Serra Catarinense ser o grande centro alimentador de combustível automobilístico, retirando o etanol da madeira? Então, o mundo é tocado pelas pessoas que perguntam por que não. Feitas essas observações, eu quero fazer aqui uma análise sobre o nosso país. E eu pergunto, por que temos alguns Brasis ricos e tantos pobres? Alguns Brasis avançados e tantos atrasados? Alguns Brasis desenvolvidos e tantos Brasis subdesenvolvidos? Alguns Brasis de nível técnico e superior e tantos Brasis analfabetos? Alguns Brasis de incluídos e tantos Brasis de excluídos? Como pode um país como o nosso, com tantos nichos competitivos, que lidera o software de gestão financeira, de gestão empresarial, que constrói aviões que são disputados pelas maiores companhias do mundo, que está liderando, está à frente nas pesquisas de decifração do genoma, que vão promover uma revolução genética no mundo, eliminando doenças que se embasam na desorganização da célula, como câncer, AIDS, leucemia e outras tantas. Como pode um país com essa capacidade técnica, um país que tem empresas que exportam para 150, 200 países, que ganham uma competição acirrada com empresas do primeiro mundo, como pode esse nosso país ter indicadores sociais piores do que os da Bolívia ou os do Paraguai, que tem um PIB que é um quarto do PIB de Santa Catarina? Como pode? Onde é que está a raiz da miséria, da exclusão, da crise social, do analfabetismo, da subnutrição, da criminalidade? Eu estou cumprindo o meu 10º mandato, o meu 11º mandato, em 34 anos de mandatos consecutivos. Ao longo desse tempo, eu pude viajar pelo mundo e comparar o nosso país com os outros. Eu me dediquei à leitura desse tema, progresso e pobreza, subdesenvolvimento e desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de participar de grandes conferências, como esta última que participei na Califórnia, reunindo todos os estados americanos, com uma deferência que fizeram a Santa Catarina para participar. Convivi com grandes líderes nacionais e internacionais e cheguei a uma conclusão, de que o Brasil só não é uma das 5 maiores potências do mundo e uma das nações mais desenvolvidas no aspecto social do mundo, porque adotou e mantém um sistema concentrado de governo. E aqui está a fotografia trágica dessa concentração. De todos os recursos que são arrecadados em Lages, o prefeito Renatinho, a quem eu quero saudar, fica com apenas 13,5%. E aí vocês perguntariam, mas
é arrecadado tanto imposto em Lages, é que, e eu vou explicar depois, a gente não percebe que paga imposto toda hora e todo instante. Essa distribuição do bolo, nem no Império foi tão iníqua e tão concentradora como agora. Eu dou um exemplo aqui. Em 1965, o governo central já concentrava 54,80% dos recursos tributários arrecadados. Avançou para 62,90% ou 63%. Os estados caíram de 35,10% para 23,60%. Os municípios melhoraram um pouquinho, mas ficaram na mesma. Nos países desenvolvidos, os países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, os municípios administram no mínimo 30% da renda nacional, da receita tributária nacional. E vejam por que a Suécia é o país mais desenvolvido do mundo. Porque 72% dos recursos tributários são aplicados pelo município. E isso tem uma lógica. Ninguém mora no Estado. O Estado é uma ficção territorial. Ninguém mora na União. A União é uma ficção jurídica. Mas todos moram no município. Porque o município é uma realidade vivencial. E é no município que cada um de nós exerce as suas demandas por saúde, educação, cultura, esporte, lazer, infraestrutura. E é no município que não se encontram os recursos necessários para o atendimento dessas aspirações. E a regra é muito clara. Os países europeus, os Estados Unidos, o Japão, ensejaram essa fórmula de atribuir a maior parte dos impostos aos municípios, porque se todos os municípios estão bem, o país como um todo está bem. Agora, vai 63% para Brasília e fica essa guerra danada dos pobres dos prefeitos tendo que ir a Brasília, infestando os gabinetes dos deputados para arrancar uma verbinha aqui, outra verbinha ali, e se faz aí uma pseudo-distribuição a descritério. Quem precisa mais nem sempre leva mais, quem precisa menos acaba levando mais, quando isso tudo podia ser feito por distribuição tributária. A CPMF, por exemplo. A CPMF é o melhor imposto que tem no país, se não fosse o imposto acumulado aos outros. A CPMF foi proposta como imposto único. Não sei se vocês lembram disso. A CPMF e mais o imposto seletivo, o imposto de renda, o imposto de importação e exportação de alíquota estatística bem pequeno, seria suficiente. O problema é que a CPMF é um agregado a uma carga fiscal que já chega a 40% do PIB. Uma carga insuportável. Mas a CPMF seria menos danosa se fosse compartilhada com os municípios. E ela continua sendo assambarcada pela União. E nisso está a razão do atraso do nosso país. Nós somos a 14ª economia do mundo. Nós poderíamos tranquilamente estar entre as 5 economias do mundo. Porque nós temos um imenso território com 8.500.000 quilômetros quadrados de terras agricultáveis, que em muitas regiões podem dar de 3 a 4 safras,
Nós somos o país mais rico em minerais estratégicos para o desenvolvimento, minerais com que se fazem as placas sílicas dos computadores, das ressonâncias, dos tomógrafos, dos equipamentos mais sofisticados de tecnologia de última fronteira. Nióbio e quartzo, nós detemos 90% do primeiro e 80% do segundo, em termos de reservas mundiais. E somos ainda os grandes possuidores de reservas de minerais estratégicos para o desenvolvimento, como tório, urânio, berilo, manganês, monazita. E agora nos apresentamos com uma reserva petrolífera fantástica, o que demonstra o quanto de recursos minerais ainda nós temos por descobrir. Além disso, temos um povo criativo e trabalhador. Pois bem, com tudo isso, sem ter o nosso território coberto de neve durante 6 e até 9 meses, como muitos países, nós somos só a 14ª economia do mundo. Mas o que é mais trágico, nós somos a 74ª nação do mundo em indicadores sociais, muitos deles abaixo de Gana, do Quênia, da Nigéria, de países ainda em estado tribal da África subsaariana. Quando eu falei que 63% dos impostos vão para Brasília, muita gente talvez não tenha ainda percebido que quando bebi esse copo d'água aqui, eu bebi 60% de água e 40% de imposto. E quem, ao vir para cá, abastecer o seu carro, pagou 50% a gasolina e 50% de imposto. No fim do mês, quando esse magnífico Centro Eventos, que põe Lages na era do turismo de eventos, do turismo cultural, quando no fim do mês pagar a conta da luz, ele vai pagar 50% de luz e 50% de imposto. E assim é. O imposto está embutido no preço desse paletó, dessa gravata, dessa camisa, desse sapato, dessa câmera de televisão, desse microfone, e todos os bens que nós compramos. Os meninos da Associação Empresarial de Joinville Jovem, a CIG Jovem, tiveram uma ideia fantástica, criar o feirão do imposto. Então, eles apresentam dezenas de produtos e em cada um eles colocam quanto tem de imposto embutido, para que as pessoas se conscientizem da montanha de impostos que nós pagamos todo santo dia. E que 63% desse dinheiro vai para Brasília para alimentar o desperdício. Os mais velhos lembram, os da minha geração, eu já vou para os 68 anos de idade, os da minha geração lembram que sempre teve escândalo de corrupção em todos os governos federais. O Carlos Lacerda berrava que no porão do Palácio Tiradentes tinha um mar de lama e o governo Getúlio Vargas era acusado de corrupção. Depois Juscelino teve 2 movimentos armados para tirá-lo do poder sob acusação de corrupção, Aragaças e Jacareacanga. E de lá para cá nenhum governo federal ficou imune a acusações de corrupção. Por quê? Porque os presidentes eram e são corruptos? Não.
Porque não há controle social sobre o governo federal. O governo federal é inadministrável, é infiscalizável, é ingovernável, é um paquiderme lento, que não leva a lugar nenhum. Por isso que em todos os governos surgem casos de mega corrupção. Vocês já notaram que são 293 prefeitos. E o número de casos de corrupção em prefeitura, de impeachment de prefeito, não chega em proporção ao número de cheques devolvidos. Por quê? Porque o prefeito é o ente mais fiscalizado. O fiscaliza a rádio, o jornal, o promotor, o juiz, a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas. E quando eu era prefeito, a fiscalização que eu mais temia era das mulheres no lanche da tarde. Porque é uma fiscalização maciça que se exerce sobre o prefeito. Agora, o governo federal, quem fiscaliza? Não, é impossível. Por isso que a concentração é o grande dano que temos nesse país. Os estados e municípios, por aqueles números que eu apresentei, passam por um processo de esmagamento. Os impostos que o governo federal tem que devolver, tem que compartilhar com os estados e municípios, ele só compartilha 8%, 80%, porque 20% ele separou da partilha através essa sigla que está escrita ali, DRU. Tá? O governo federal, em 1997, tomou a medida correta. O Brasil precisava ampliar a sua presença no mercado externo e isentou nas exportações o ICMS. Só que, através de uma lei que ficou chamada Lei Candir, estabeleceu-se que o governo federal deveria devolver aos estados 50% da isenção, para que os estados pudessem pagar às empresas os créditos gerados na cadeia produtiva da exportação. Pois bem, nós, em 4 anos, recebemos apenas 10% desses 50% que nos deveriam ser pagos. Aparelhamos ação no Supremo, mas não tivemos ainda nenhum resultado. O outro processo que nos esmaga é a dívida para com o governo federal. Uma dívida de décadas e décadas que foi consolidada há cerca de 12 anos no governo Fernando Henrique Cardoso, e que vejam se há cash flow que sustente um crescimento dos pagamentos mensais. Em janeiro de 99, essa dívida era 35 milhões, pulou para 54 em 2003, em 2007 para 70, e agora, o último mês, já chegou quase a 80 milhões. Vejam o que o Estado e os municípios perderam com as exportações. Nós deixamos de receber 3 bilhões 470 milhões de 2003 a 2006. Ou seja, se as exportações não fossem isentas, nós receberíamos 3 bilhões 470 milhões a mais. Com a Lei Candir, o governo federal deveria nos passar 1 bilhão 740. 1 bilhão 310 para os estados e 430 para os municípios. No período, o Estado recebeu 616, 1/3 disso, e os municípios 205 milhões.
Esse quadro mostra como o governo federal secundarizou ou terceirizou o IPI, que é o imposto dividido com os estados e municípios. O IPI começou com 16 bilhões e 800 milhões e está, até o final de 2006, estava com 28 bilhões e 200 milhões. Enquanto isso, a CPMF começou com 8 bilhões e 99 e foi para 32 em 2006. E a COFINS Seguridade começou com 32 e foi para 92 bilhões. A COFINS cresceu 3 vezes, a CPMF 4 vezes e o IPI só 1,5 vezes. Esse outro quadro mostra como se desequilibrou a relação federativa. Em 88, os impostos que o governo federal arrecadava, 76% deles eram repartidos com estados e municípios. Em 2006, só 45,5%. Feita essa digressão sobre o nosso país, vejamos qual é o principal problema de Santa Catarina, se não o de ser um estado longitudinal. Os senhores vejam que dessa pequena ilha, onde está concentrado o governo, onde esteve concentrado o governo, até Itapiranga ou Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina, são 800 quilômetros. E de Passo de Torres até Itapoá, do sul a norte do estado, são 600 quilômetros. A distância da capital para a média dos municípios é de 400 quilômetros. Isso aqui provocou uma histórica luta do povo catarinense por descentralização. Nos anos 20, quando Hercílio Luz foi a Nova York, obteve um empréstimo internacional e contratou a American Bridge, a mesma que construiu a Golden Gate em São Francisco, para construir a nossa ponte Hercílio Luz, ele fez o projeto de uma ponte que suportasse um trem que sairia de Florianópolis e atingiria Lages. Esse era o projeto global da ponte Hercílio Luz. Por que ele fez isso? Porque, na época, havia forte movimento de insurreição no interior do estado para que a capital fosse transferida para Lages. E ele, então, com a ponte e com o trem, queria aplacar esse movimento. Até porque uma das lógicas da insurreição era de termos uma capital que, para chegar nela, tinha que viajar de barco. Mas a ponte Hercílio Luz acabou não sendo acompanhada do trem, porque Hercílio Luz morreu antes até de a ponte ser inaugurada. E o movimento de insurreição continuou. Nós tivemos o movimento contestado e tivemos vários movimentos de insatisfação com a ausência do governo pela sua distância do interior do estado. Eu destacaria o movimento pela criação do Estado do Iguaçu. Esse movimento chegou até a Constituinte de 87, por poucos votos contra, não foi criado o Estado do Iguaçu,
pegando toda a área do contestado e juntando ao sudoeste do Paraná para formar um novo estado. E culminou em 88, na declaração pela Constituinte Estadual, na aprovação pela Constituinte Estadual, da mudança da capital para curitibanos, que deveria ter ocorrido até 98. Se em 89 não tivesse sido aprovada por um voto, o voto do presidente, o voto de Minerva, uma outra emenda cancelando a transferência da capital. Houve outros movimentos. Movimento do Planalto Norte, da região de Mafra, Canoinhas e Porto União, para passar para o Paraná. O movimento do Vale do Araranguá, da região de Araranguá, Sombrio, Passo de Torres, para passar para o Rio Grande do Sul. E todos esses movimentos foram detectados pelo grande lagiano Celso Ramos. Quando o Celso Ramos, então presidente da Federação das Indústrias, percorreu esse estado fazendo o famoso seminário socioeconômico, que o meu pai e a outra turma da UDN dizia que era o seminário Celso-econômico, tá? Quando o ex-governador, meu pai era ranhenta da UDN, o governador Celso Ramos, nos seminários socioeconômico, identificou uma grande insatisfação popular no interior com a concentração do governo na capital. E aí ele criou vários mecanismos de descentralização. Criou a Secretaria do Oeste em Chapecó, que era para ser acompanhada de outras secretarias. Criou o BESC para descentralizar e pulverizar no interior o suporte financeiro ao crescimento do interior. Criou, ou melhor, pegou a Celesc recém-criada pelo governador Irineu Bornhausen e transformou numa empresa estadual, incorporando empresas regionais, as mais diversas, como a Impressula, em Joinville, provavelmente incorporou uma empresa aqui de Lages, privada, e criou vários mecanismos de descentralização. E as célebres 1000 escolas de madeira, que foi quando ele descentralizou o ensino primário. E foi uma coisa fantástica, com base num projeto chamado Plameg. Pois bem, a mudança da capital não seria, não é, nem jamais será a solução. Agora, a capital centralizada, ela provocou consequências terríveis, como o esvaziamento do interior, o êxodo rural, o êxodo urbano das pequenas cidades para as grandes cidades. Eu lembrava hoje lá em São Bento, tem um bairro lá, o Cruzeiro, que é o mais populoso, que 80% das famílias são de Itaiópolis. Então houve um movimento das pequenas para as grandes cidades, e com isso o litoral se inchou e o interior se esvaziou. As 20 cidades que mais cresceram nos últimos 20 anos, ou até 2000, que é o último dado, se tem ou não tem ainda desse último recenseamento, o dado mais decupado, as 20 cidades que mais cresceram, de 80 a 2000, são todas do litoral. E aí está Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Itapoá, Pissarras, Barra Velha,
Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, aí estão as cidades litorâneas ou próximas da capital. E as cidades que mais perderam gente, que mais se esvaziaram, estão localizadas ou na Serra ou no oeste catarinense. E isso gerou um processo a que eu dei o nome de litoralização. Um processo que estava desequilibrando o desenvolvimento do Estado, que era representado por um magnetismo que levava as pessoas a entenderem que só teriam um lugar ao sol no litoral. Os obstáculos ao desenvolvimento do Estado como um todo estão na concentração do governo. O governo concentrava lá o poder, o orçamento, os investimentos, as licitações. As licitações, isso é muito importante. Eu ontem inaugurei o 32º acesso asfaltado aos municípios. Município de Arvoredo, feito por uma empresa Planaterra, uma empresa que há 4 anos praticamente não existia e que hoje já é uma empresa média de pavimentação. Por que não existia? Porque se alguém quisesse pegar uma concorrência, tinha que estar na capital. E como agora as concorrências são feitas no interior, ou pelos municípios, no processo de municipalização, ou pelas secretarias regionais, está surgindo de novo um complexo de empresas empreiteiras no interior do Estado. O que nós pregamos e estamos executando é a reestruturação do governo do Estado. O governo central, ele concentra as ações e as decisões na sua sede. E o governo centralizado é incapaz de ter o domínio da gestão. Esse escândalo que foi denunciado agora pela imprensa, de que em Florianópolis tem 4 salas alugadas pelo governo federal para uma repartição que não existe mais. Estão lá as salas vazias e o governo federal não sabia e ninguém sabia. E o proprietário do imóvel recebendo o salarinho dele, o aluguelzinho dele, caladinho todo mês. Interessava a ele se estava sendo usado ou não. Né? Na descentralização, como eu já disse, se regionaliza as ações, a gestão, se disseminam as ações, né? E se distribui a máquina administrativa nas secretarias regionais, como eu já disse, que são agências de desenvolvimento. A descentralização substitui o governo autoritário pelo governo democrático, o governo ineficiente pelo governo eficiente, o governo distante pelo governo próximo, o governo ausente pelo governo presente, o governo inacessível pelo governo acessível. A descentralização substitui a decisão autoritária do governador pela decisão democrática das CDRs. O governador, hoje, ele é muito mais um grande coordenador do que aquele que exerce o poder imperialmente. Atribui-se ao maior estadista de Santa Catarina, de todos os tempos, que foi o ex-presidente Nereu Ramos, um despacho que ele deu bem nos moldes dos tempos em que o governo era exercido imperialmente pelos governantes. Um bloco de carnaval lá de Florianópolis, chamado Brinca Quem Pode, que existe até hoje, fez um requerimento.
Brinca Quem Pode, bloco carnavalesco estabelecido na rua Tiradentes, número tal, sendo constituído de pessoas pobres, vem pedir uma ajuda de 20 mil réis para comprar as fantasias e abrilhantar o carnaval. E o Nereu teria dado o seguinte despacho: indefiro, quem não pode, não brinque. Quer dizer, hoje, um pedido desse passa por 2 conselhos, pelo Conselho Regional e pelo Conselho de Cultura, para chegar ao governador a decisão. A outra faceta é que na descentralização a decisão é local. Quem decide é quem vive os problemas. E por isso ela é muito mais acertada, ela é muito mais rápida, mais eficiente, ela tem mais transparência e mais controle social. E com a descentralização, nós liquidamos alguns dos cânceres que temos na política brasileira, como o fisiologismo, o clientelismo, e o pior deles, que é a discriminação. Eu vivi 11 anos como prefeito e sei o que é discriminação. E não há coisa mais infamante do que discriminar o prefeito se ele é do outro partido, ou se ele é da oposição. Porque o prefeito tem a unção da maioria. E a unção da maioria é a unção da vontade popular. Mas não é só isso. O prefeito, ele representa o município. Se discrimina o prefeito, se discrimina o município. E se o prefeito é de um partido, o povo está dividido em vários outros partidos. E se o governador discrimina o prefeito, discrimina inclusive os seus correligionários que são do seu partido ou que são dos partidos que o apoiam. Por que não pode haver discriminação? Porque a decisão foi delegada aos prefeitos. Eles integram o Conselho de Desenvolvimento Regional. Eles e os presidentes das câmaras, junto com 2 representantes da comunidade não governamental. É ali que se tomam as decisões sobre o apoio do governador. Eu vou dar um exemplo. Se a Avenida Dom Pedro II, o apoio àquela avenida pelo governo estadual não tivesse sido apoiado e indicado, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, eu não poderia dar o dinheiro ao prefeito Colombo e depois ao prefeito Renatinho para ajudá-lo a fazer aquela obra tão importante para Lages. Então, eu acho que o grande ganho da descentralização é a não discriminação. E eu, quase todo dia, como faz um catequista, eu recomendo aos meus assessores que não discrimine. E quem discriminar será discriminado pela demissão. Porque é justo e é legítimo que, quando chegar a hora da eleição, cada um siga em fidelidade ao seu partido. Mas, passada a eleição, governador e prefeito e vereadores têm que dar-se as mãos para resolver os problemas das cidades, os problemas do povo. A descentralização foi tão fantástica, e os prefeitos, se tem, além do Renatinho, prefeitos presentes, e se tem aqui prefeitos que já governaram antes, e outros governos vão ver, que a descentralização tem feito a presença do governo em todos os municípios com grandes investimentos. E nós conseguimos, eu não peguei os dados desse ano ainda, vou esperar fechar dezembro, de 2003 a 2006, nós investimos 3 bilhões 760 mil reais, 3 bilhões 760
R$731.634,32. Na região de Lages, na microrregião de Lages, que compõe a Secretaria de Desenvolvimento Regional, não considerando a microrregião de São Joaquim. Na microrregião serrana de Lages, foram investidos R$372.858,83. Aqui em Lages, foram investidos em obras e ações R$67.797.946. Nós aqui liquidamos aquilo que era uma causa do êxodo, a falta de acesso pavimentado aos municípios. Com a ligação Campo Belo-Anita, nós demos acesso a Cerro Negro e Anita Garibaldi. Contribuindo com 5 milhões para o batalhão rodoviário, nós conseguimos completar aquele acesso a São José do Cerrito. Fizemos acesso ao Rio Rufino e a Celso Ramos. E ainda de sobra, numa parceria com a Baesa, vamos levar o asfalto de Anita até Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul, e com isso nós vamos integrar toda essa região com o Rio Grande e aproximar mais o Rio Grande, integrar mais o Rio Grande conosco. Se considerar a região serrana do Planalto Sul, nós fizemos também o acesso a Brunópolis, a Zorteia, e fizemos o acesso a Capinzal, o acesso a Ouro, e o único acesso que falta nessa macro-região serrana é o de Abdão Batista. São 42 quilômetros, já fizemos 21 quilômetros, e até o final do ano que vem, se Deus quiser, nós daremos acesso também àquele município que está lá, virado em verdadeiro cafundó do Judas, afundado na poeira, no buraco e na lama. E estamos fazendo 2 acessos importantes, que é o chamado Anel da Maçã, em São Joaquim, e iniciamos agora o Caminho da Serra para integrar a região serrana com a região de Gramado, a região da Serra Gaúcha. Em termos de pavimentação urbana, a principal obra aqui em Lages foi a Avenida Dom Pedro II, em que, com recursos do PROFDM, fizemos um financiamento altamente subsidiado ao prefeito, de 5 milhões, e concedemos do Fundo Social a fundo perdido, ou seja, como doação, não precisa ser devolvido, 3 milhões de reais. Um programa muito importante que nós realizamos em parceria com o governo federal, em que o governo federal entra com 33% e nós entramos com 67%. Esse programa de luz no campo, eletrificação rural, infartou quando chegou a vez de levar a luz elétrica para os grotões mais distantes, para as fazendas e para as propriedades rurais e para os municípios, vilas e distritos mais afastados. E ali, onde o índice de desenvolvimento humano é mais baixo, o programa se inviabilizou, porque o agricultor tinha que pagar 30%. Com esse novo programa, o agricultor não paga nada. E a Celesc entra com
33, o governo do estado com o Tesouro com 34, e o governo federal com 33, e aqui em Lages foram 4.517 propriedades eletrificadas, energizadas, e foram mais ou menos 20.326 pessoas beneficiadas. Eu estive ali no município de Anita, na localidade Lagoa da Estiva, e participei da ligação da energia elétrica. E um casal de 80 anos, pela primeira vez assistiu televisão e tomou um banho elétrico. E o velhinho disse para mim que pensava que ele só ia ver aquela claridão, ele disse. Eu pensei que só ia ver essa claridão lá na outra vida, lá no outro mundo. E assim foram milhares de pessoas. E vejam que Lagoa do Estiva não fica tão longe assim do centro de Lages, mas ali também não tinha energia elétrica. Essa é só uma citação. Em termos de saúde, nós demos ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres 10 leitos de UTI, fizemos a emergência e estamos em processo de reforma das alas R8 e R9, onde são atendidos, na sua maioria, os pacientes do SUS. No Hospital Teresa Ramos, foram 10 leitos de UTI adultos, 8 leitos de UTI neonatal, uma central de esterilização, um centro obstétrico, 8 leitos na ala de queimados, radioterapia e ressonância magnética. Sendo que a ressonância magnética e a radioterapia estão em processo de implantação. Além disso, implantamos o SAMU, que é um serviço de emergência que se baseia no GPS. Os mais antigos lembram-se do SANDU, do tempo do governo federal, que o governo federal tinha o SANDU, que era um serviço que não funcionava bem, porque era federal, e era um serviço em que, muitas vezes, eu era jovem, mas ouvia denúncia de que o motorista da ambulância foi visto na praia passeando com a família. Com o SAMU, o sistema é diferente, porque nós temos ambulâncias UTI, então não é só o transporte do acidentado ou do doente para o hospital, mas é o tratamento durante o deslocamento, e as caminhonetes são monitoradas por GPS, de modo que a central sabe exatamente onde elas estão. Inclusive para economia de combustível, para mandar aquela que estiver mais próxima do local necessário. Na educação, nós criamos na UDESC o curso de Engenharia Florestal, curso de Engenharia Ambiental, laboratório de DNA e o laboratório de análise do solo, que são muito importantes, e o DNA é uma das bases para o polo de biotecnologia. Na Uniplac, nós fizemos uma parceria com o governo federal e estamos injetando recursos, junto com o governo federal, na pesquisa científica sobre essa grande riqueza que nós temos no subsolo, que é o aquífero Guarani. Na educação, nós reformamos e ampliamos 38 escolas e temos 2 em obras de ampliação e modernização. 12 ginásios de esportes, sendo 8 novos e 4 reformados. Nós conseguimos, depois de muita luta, conseguir obter os recursos do governo federal, dos 70% do convênio, e concluímos a primeira etapa. Agora,
além da pista principal e pátio de manobras, precisa ser feito o acesso pavimentado e a estação de passageiros, obras que não tinham projeto, estamos fazendo os projetos. A descentralização é uma ideia. E eu segui 2 pensadores na formulação desse projeto. Victor Hugo, o escritor francês que se notabilizou principalmente pelo romance Os Miseráveis, que dizia que não há nada mais forte no mundo do que uma ideia cujo tempo chegou. E me guio sempre pela lição de Ulisses Guimarães. Nós somos eleitos para mudar. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados. Muito obrigado. Estou à disposição das perguntas, se quiserem fazer. Não sei qual é o cronograma traçado pelo nosso grande presidente, Dr. Roberto Amaral. Eu quero lhes trazer um abraço forte do senador Raimundo Colombo, que, em função das suas atividades no Senado, não pôde estar aqui. O mesmo do vice-governador Leonel Pavan, do ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Do senador Neuto Conto e do senador Cacildo Maldaner, que fizeram portadores de um forte abraço a todos. E gostaria de lhes dizer que a plataforma da CIL, relativa ao aeroporto, relativa ao polo de biotecnologia, relativa ao desenvolvimento de um polo de vitivinicultura e relativa à agregação de valor à madeira. Ainda semana passada estivemos com a Klabin e com a Eucatex tentando viabilizar, com a Klabin mais um passo na expansão das suas atividades papeleiras e com a Eucatex uma fábrica de MDF, que vai promover uma grande agregação à madeira. Estive jantando também na casa de um empresário que tem uma mega fábrica de móveis em São Paulo e que quer sair de São Paulo. E eu estou fazendo uma força para trazê-lo para Lages. Já combinei isso com o deputado Eliseu e com o deputado Seron e com o ex-deputado, o deputado Ivan Razoli. Nós vamos lutar juntos para trazer essa fábrica aqui para Lages. Uma nova fronteira se coloca para a energia, que é a produção do etanol da madeira. Eu fui aos Estados Unidos e já consegui descobrir a empresa que já realiza isso lá nos Estados Unidos. Eu acho que o etanol da madeira pode ser, junto com a biotecnologia, uma grande fronteira de desenvolvimento para esta região. Estamos fazendo um esforço, estivemos juntos, o Ivan e eu, no Japão, com a diretoria da Mitsui, no sentido de tentar viabilizar a vinda do gasoduto para Lages. Porque Lages tem uma desvantagem comparativa em relação ao litoral por não ter o gás na porta das empresas. E nós, com esse contrato da Klabin, nós vamos começar a viabilizar o gás
aqui na Serra. São fronteiras novas que se apresentam, e eu quero dizer que a questão do autódromo, por exemplo, que junto com esses entreventos vai fazer de Lages um grande polo de eventos, são obras que terão todo o apoio do nosso governo e que estão aqui na plataforma da ACIL, objeto daquele memorável discurso do presidente Roberto Amaral, a quem quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu quero dizer também que já determinei os estudos para implantação das câmeras de vigilância eletrônica, as que vão ser implantadas aqui em Lages, como nos outros municípios onde já há, numa parceria com a comunidade. Ou seja, o Estado faz a implantação e a comunidade banca a manutenção. O maior investimento é do Estado. O Estado implanta e monitora. E os casos de manutenção, a gente faz uma parceria com a comunidade. Em nome da ACIL, muitíssimo obrigado, senhor governador do estado de Santa Catarina, pela sua brilhante palestra e importantes colocações. Nós convidamos o senhor presidente da ACIL, agora Associação Empresarial de Lages, Roberto Amaral, para que retorne, por favor, ao palco. Neste momento, o senhor presidente, representando sua diretoria, fará a entrega de uma lembrança deste nosso encontro. A nossa lembrança trata-se de uma escultura encomendada pela comissão organizadora para homenagear o nosso ilustre palestrante. O escultor escolhido é um dos ícones de nossos artistas plásticos. Brasileiro da Serra Catarinense, escultor autodidata, que desde sua infância vem aperfeiçoando suas próprias técnicas. A princípio, a argila foi usada na produção de seus brinquedos. Mais tarde, reconhecido por mais de 2.000 obras em cerâmica, concreto e metais, espalhados pelo Brasil e exterior, os seus traços marcantes, característicos em cada tema, resgatam para o presente momentos históricos importantes do Brasil. Senhoras e senhores, eu convido para vir ao palco o artista José Cristóvão Batista. José Cristóvão Batista criou para este encontro a obra intitulada O Laçador da Serra, que, segundo o artista, simboliza a bravura dos serranos que, com chapéu tapeado, lança o seu laço no alvo certeiro dos seus objetivos. Neste momento, o senhor presidente da ACIL, juntamente com o artista plástico, fazem a entrega desta obra ao senhor governador do estado, Luiz Henrique da Silveira. Este laço representa os fortes laços desta terra e desta sua gente para com o governador, que descentralizou decisões, mas centraliza um forte poder de conquista por onde passa, demonstrando laços de amizade e compromisso. A placa traz inserida na base da obra os dizeres ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, uma lembrança da ACIL, Associação Empresarial de Lages, gestão 2007-2009, Lages, 12 de novembro de 2007. Senhoras e senhores, com os nossos aplausos, retornam aos seus lugares. Nosso querido artista plástico, José Batista, o presidente da ACIL, Roberto Amaral, e o senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira.